Olá pessoal, eu sou a Jaqueline, esse é o canal Estante Alada. Hoje eu estou de volta para fazer uma atualização de leituras, agora é a atualização do mês de abril. Então eu vou falar sobre os livros que eu li, não só no mês de abril, mas pode ter sido alguma coisa de março que eu trouxe para abril, até o dia de hoje, e as coisas que eu estou lendo também. Esse mês, assim, esses últimos tempos aí, na verdade, eu preferi optar por livros mais curtinhos, né, porque eu tô meio sem tempo, correria danada da vida, então os livros que eu peguei aqui pra ler esses últimos tempos são livros mais curtos. Mas eu terminei de ler, eu já estava lendo no mês anterior, até falei na última atualização que eu estava lendo Os Peanuts Completos, de 1961 a 1962, que é do Charlie Schulz, que é uma coletânea de quadrinhos, a coisa mais fofa da turma do Snoopy, do Charlie Brown. Não sei se dá pra vocês verem aí direito, mas acabou, é o último que eu tinha. Ai, já deu saudades, que eu acho muito legal as histórias dessa turminha aqui. Então eu completei de ler este livro. Não terminei outros livros do mês passado, eu estava com dificuldade de terminar. Gente, tô com esse problema, eu começo o livro e ando abandonando aí, tem que dar um jeito nisso. Mas aí eu peguei para ler o Rinconete Cortadillo, do Miguel de Cervantes, que é o mesmo escritor de O Don Quixote. Me deu saudades de Don Quixote, eu peguei alguma coisa dele. E quando eu li, quando eu peguei para ler, eu descobri que esse livro aqui está no livro Novelas Exemplares. Não sabia, comprei à toa, já que eu tenho Novelas Exemplares. Mas enfim, aqui vai contar, foi escrito um livro escrito no século XVI, né? E vai contar a história do Pedro Rincon e eu esqueci o nome do outro, Diego Cortado. São dois adolescentes que vivem de trambiques. Eles fazem trambiques para poder sobreviver. E na verdade nem é para sobreviver, eles são cara de pau mesmo. E aí eles se conhecem e resolvem partir para Sevilha, e na Espanha, né? E lá em Sevilha eles conhecem um sindicato de ladrões onde tem tipos bem bizarros, sim, pessoas bem bizarras lá. E aí acontecem algumas coisas assim, mas é uma novelinha tão curtinha que a gente não pode falar muito porque perde a graça. Eu gostei, eu achei legalzinho, bom para passar o tempo, e embora tenha sido escrito no século XVI, não deixa de ser um livrinho atual. Outro livro que eu comprei sem saber que eu tinha, né, que é Onde Existe o Amor, Deus Aí Está, do Tolstói. Também está no Contos Completos do Tolstói. Inclusive eu fiz uma releitura, porque todos os contos que estavam aqui, todos não, são 5 contos que tem aqui, só um eu não tinha lido lá no Contos Completos, mas o resto, os outros 4, eu já tinha lido. Mas aqui vai falar sobre 5 contos que falam sobre amor, amor ao próximo, amor a Deus, sobre os perigos da ganância, né, sobre lições de humildade. Então sempre tem uma lição aqui. E o primeiro conto, que eu acho um dos mais belos do Tolstói, é o que dá o título a esse livrinho aqui, que é Onde Existe Amor, Deus Aí Está, que vai contar a história de um sapateiro, que esse sapateiro, ele primeiro perde a esposa, e a esposa deixa um filho que cresce com ele cuidando do filho, e depois o filho também falece. E ele fica sozinho no mundo, já idoso, até que ele encontra conforto na leitura da Bíblia. E aí uma noite ele sonha que Jesus vai visitar ele, então no outro dia ele acredita que Jesus vai aparecer para ele, e então ele tá toda hora sempre alerta para esperar, né, Jesus aparecer. E acontece uma série de coisas muito legais aqui. É um conto maravilhoso. Eu achei esse um dos contos mais lindos do Tolstói. Eu já li vários dele e com certeza esse aqui ficou marcado. Na hora que eu peguei para ler, falei, já li isso aqui. Mas não teve problema, foi uma releitura muito gostosa. Tem contos aqui muito legais. Bom, aí eu li também outro russo, né, o Ivan Turgenev, Diário de um Homem Supérfluo. Eu já tinha lido dele primeiro Amor, Águas de Primavera, que eu gosto muito desses dois. Águas de Primavera tem vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui para caso alguém queira assistir. E aqui vai falar sobre um rapaz, ele já está no leito de morte, um rapaz jovem no leito de morte. Ele fica rememorando a vida dele, a paixão que ele tinha por Lisa, uma moça de uma boa família que ele se apaixona, e é meio angustiante essas lembranças que ele tem. E aqui, nesse livro, a gente vai ver o primeiro conceito, assim,
de homem supérfluo, não é um conceito, é o típico, né, a figura do homem supérfluo, que a gente vê em vários livros de vários russos aí no decorrer aí das escritas desses russos, né, digamos assim. E aqui então vai contar, é uma novelinha contando isso, essa angústia desse rapaz, lembrando daquela paixão por Lisa, e acontecem algumas coisinhas. O Ivan Turgenev, uma coisa interessante, ele é o primeiro assim russo que parte para a Europa e é reconhecido, né? Tanto é que ele foi amigo do Dostoiévski, do Tolstói. Dostoiévski até faz uma piadinha com ele certa vez, eles não sei se estava na Alemanha, algum país da Europa. O Turgenev escrevia muitas coisas sobre a Rússia, mas ele estava na Europa. Então o Dostoiévski fala, você está precisando de uma luneta, porque daqui onde você está, você não está enxergando bem a Rússia. Enfim, é só uma pincelada mesmo, porque é muito interessante, como é curtinho, não dá pra falar muita coisa, mas eu gostei, achei legal. Outro livro que eu li, assim, é uma releitura. Eu gostei, eu esperava ter gostado mais, eu li na época da escola e eu tenho esse projeto de reler os livros antigos que eu já tinha lido, que eu não lembrava muitas coisas. Na verdade, esse livro que eu não lembrava de nada, que é A Estrela Sobe, do Marx Rebelo. O Marx Rebelo, ele foi membro da companhia da Academia de Letras, né, brasileira de letras, e ele é pouco reconhecido, né, gente, eu não vejo quase ninguém falando sobre os livros dele. É um livro bom, mas assim, como eu disse, eu esperava um pouco mais por ser uma releitura que eu acho que eu tinha gostado no passado, achei que eu ia gostar mais. Mas enfim, aqui vai contar a história da Lenisa. A Lenisa é uma moça que ela mora com a mãe, o pai dela faleceu muito cedo, né, quando ela ainda era pequena. E ela cresce numa pensão bem precária, com tipos de pessoas que falam qualquer coisa. Então ela cresce ali naquele ambiente que não tem assim, que não é muito, como eu posso dizer, onde tem pessoas muito assim educadas, enfim. E aí ela não é mais uma moça ingênua, ela não é aquela moça também depravada, mas ela não é uma moça ingênua, né? E aí ela cresce e ela é muito ambiciosa, é uma moça que arruma seu primeiro emprego, e nesse primeiro emprego ela conhece um jovem médico que fica apaixonado por ela. Ela também sente uma atração por ele, né, uma paixão por ele, só que ela nunca assume esse amor que ela tem por ele por conta da ambição dela. Logo cedo ela descobre que ela tem uma voz muito linda, ela é uma moça muito bonita, né, mas ela tem uma voz também muito linda, que chama muita atenção, e ela quer cantar nas rádios. Isso aqui se passa nos anos 30. Então ela quer cantar na rádio, ser famosa, então por conta disso ela abre mão de algumas coisas, inclusive esse amor aí por esse jovem médico. E por conta dessa ambição tem algumas consequências também. Eu gostei do livro, como eu disse, mas esperava um pouco mais. Mas tá lido, foi uma releitura, foi bom ter relembrado, né? Aí eu li também O Livreiro, do Pedro Hess, que vai contar a história do Pedro Hess, né, que é um livro de memórias. Ele vai contar algumas coisas, ele é o dono da Livraria Cultura, então ele vai contar o passado, como a Livraria Cultura começou. Ele é filho de pais alemães, que eram judeus, né, fugiram da Alemanha na época da Segunda Guerra, por causa da perseguição nazista. Primeiro eles foram para a Argentina, e depois vieram para o Brasil. E o pai dele era um representante comercial, ia trabalhar e a mãe ficava em casa. Até que a mãe teve a ideia de comprar 10 livros em alemão e começar a alugar para as pessoas. Tinha uma colônia de alemães por ali em São Paulo, né? Então ela emprestava esses alemães, para essas pessoas os livros em troca de dinheiro, né? Aí foi crescendo, ela comprava mais alguns exemplares, emprestava até certo tempo. E aí foi crescendo essa ideia, e aí eles compraram uma livraria, até que virou esse fenômeno Livraria Cultura, né? E aqui ele conta outras coisas além disso, como foi passar por períodos econômicos muito difíceis, o período da censura, como é que foi lidar com os livros, né? O período que ele foi passar uma temporada na Europa ainda jovem, as feiras do livro, né, que ele foi, as pessoas, sim, personalidades que ele conheceu, como Saramago, Mindley, Vinícius de Moraes, enfim, um livro muito gostoso, dá vontade de chamar esse senhor
e sentar e conversar sobre as histórias. A gente sente isso quando tá lendo, como se ele estivesse conversando com a gente, né? E ele é muito excêntrico, ele anda de ônibus até hoje, ele não faz questão de andar de carro, né? Embora ele tenha dinheiro para isso. A Livraria Cultura está passando por dificuldades financeiras. Esses dias mesmo eu vi que pediu recuperação judicial, mas eu acho que isso aí está acontecendo com a maioria das livrarias no Brasil, infelizmente, até no mundo. Ele fala um pouquinho sobre essas dificuldades também, né? De outras livrarias até em Nova York e tal. É muito bom, viu, gente? Vamos ler este livro que é muito interessante. Eu acho que todo mundo que ama livros, leitura, livro, esse universo dos livros, não tem como não gostar desse livro. Super recomendo. Aí, esses livros eu li. Agora eu vou falar sobre os livros que eu estou lendo. Esse livro aqui é O Fazedor de Velhos, do Rodrigo Lacerda. Eu ainda estou bem no começão, então assim, não tenho muito o que falar sobre ele. Estou na página 32. O comecinho estava falando sobre alguns poemas de alguns livros que eu achei que poderia ser spoiler, falando sobre o livro do Eça de Queiroz, Os Maias, não sei. Mas enfim, eu estou no comecinho, ainda tem um pouco para falar, então vou esperar eu terminar para trazer aqui a história. Eu estou lendo Uma Confraria de Tolos, do John Kennedy Toole, que é um livro ganhador do prêmio Pulitzer. Ele está no 1001 Livros para Ler Antes de Morrer, e é um livro que também está no desafio da Rory Gilmore. Lembra do desafio da Rory Gilmore que eu já meio que abandonei? Tenho que retomar? Então, ele está nesses desafios. Eu li até a página 72. E eu confesso, gente, que eu não estava gostando muito não, que eu não estou gostando muito desse livro. Estou bem tendenciosa a abandonar o livro. Porque eu tô achando meio bobo. O personagem principal aqui, ele é um homem meio caricato. Eu tô achando meio boba a história. Se alguém já leu aí, gostou do livro, acho que eu devo insistir, me conte aí. Porque eu tô bem querendo, assim, abandonar o livro. Aí eu li também... estou lendo O Totem da Paz, do Don Richardson, que é um livro que é cristão, vai contar a história de missionários que foram para Nova Guiné, lá na Oceania, né? Uma tribo que são super sanguinários, eles são canibais, decapitam o inimigo e comem a carne humana. Então eu estou numa parte que conta um pouco sobre essa tribo. Ainda não comecei ainda sobre a parte que os missionários chegam. Mas eu estou achando bem interessante essa parte cultural, muito me interessa. Esse livro aqui, quando eu terminar de ler, eu vou trazer um vídeo sobre livros cristãos ainda que eu estou devendo. E aí eu conto sobre esse, mais alguns dois ainda que eu quero ler antes de fazer o vídeo, tá? Estou lendo no desafio dos 5 livros calhamaços para 2019... Doutor Zhivago, do Boris Pasternak. Neste momento eu estou na página... Aqui está 78, mas eu acho que eu li um pouco mais, porque eu acabei adquirindo no Kindle a versão em e-book, né? Porque não dá para carregar esse calhamaço em todos os lugares. Teve uma promoção da Amazon que estava R$8 aí, eu acabei adquirindo o Kindle, o e-book, né? Porque eu já estava no desafio de 5 calhamaços. E eu tinha certeza que não era sempre que eu posso ficar em casa lendo. Então eu estou lendo lá, mas quando eu estiver em casa eu vou ler aqui, que eu prefiro ler no livro. E o que eu posso dizer até agora? Posso dizer que eu estou totalmente confundida, porque tem muitos personagens com nomes muito parecidos que confundem a gente. Então... eu acho que agora que vai começar a engrenar a história aí, porque realmente esses nomes russos deixam a gente com a cabeça meio doida aí. Mas assim que eu terminar, a gente conversa a respeito desses livros. Então, é isso aqui que eu li, que eu estou lendo. Me contem aí se vocês já leram algum desses livros, gostaram, o que andam lendo aí no decorrer da vida, né? E eu vou ficando por aqui, eu espero vocês numa outra oportunidade. Beijo grande, não deixem de se inscrever no canal e clicar no joinha, tá? Até a próxima, tchau, tchau!